gostaria de começar minhas palavras fazendo algumas correções, principalmente a um dado levantado aqui pelo senador Lindenberg. Senador Lindenberg, na verdade, olhando tecnicamente, eu não sou advogado, mas a mais grave acusação que pesa contra a presidente Dilma na questão do Tribunal de Contas da União não é nem das pedaladas, é especificamente a fazer suplementação sem autorização legislativa. São cerca de 26 bilhões de reais feitos em suplementação sem autorização legislativa. Isso é crime de improbidade, sem nenhuma dúvida, não existe dúvida em absolutamente lugar nenhum. E é uma das razões da crise que nós estamos vivendo. E é uma das razões da crise que nós estamos vivendo. Mas eu queria começar dizendo, como eu vou sair dessa discussão jurídica, porque eu não sou advogado, senador Aloysio, e não tenho essa competência para fazer essa discussão sobre detalhes jurídicos. Mas eu queria dizer que, na minha opinião, as pessoas estão esquecendo, olhando para o detalhe jurídico, o que verdadeiramente está acontecendo neste país no dia de hoje. Nós estamos vivendo a maior crise moral que esse país já teve na sua história. Eu não me lembro, nem por leitura, nem em qualquer outro momento, uma crise moral tão grave. E essa crise começou lá atrás. Quero lembrar da discussão do Mensalão, quando apareceram os primeiros sintomas seríssimos, mas que vieram a desembocar no momento que nós estamos vivendo hoje. Nós destruímos com a crise moral, e aqui vai uma palavra, alguém que citou aqui que a principal causa da crise da economia brasileira é a instabilidade provocada pelas oposições e pela crise política. Isso não é verdade. A maior causa da crise de confiança no país foram esses sucessivos escândalos que aconteceram no nosso país, atingindo desde instituições econômicas do maior porte até pequenas entidades que representam o governo. Quero lembrar, se não estiver na mente de todos, que a Petrobras, a maior empresa brasileira, o símbolo da pujança brasileira, o símbolo do poder brasileiro, a Petrobras foi simplesmente destruída e saiu da condição de ser uma das empresas mais fortes e consistentes e sólidas do mundo para ser uma empresa acabada, quebrada e desmoralizada. Mas não foi apenas a Petrobras, foi a Nuclebras, a empresa do Almirante que conduz a usinas de Angra, com outros escândalos. Correios e telégrafos, essencial para a comunicação social, para a integração do país, foi destruído e desmoralizado por esse governo. O mundo político foi inteiramente tirado a sua credibilidade a partir do momento, e aqui eu queria sempre lembrar, senador Aloysio, foram presos, foram julgados, foram praticamente já hoje réu confessos, nomes como Zé Disseu, primeiro-ministro do governo Lula, o homem mais forte, a alma do PT, está preso e foi julgado já várias vezes por crimes recorrentes. Delúbio, tesoureiro, estou me lembrando de pelo menos 2 tesoureiros do PT que foram presos, Delúbio e Vacari, e recentemente um responsável pela campanha da presidente Dilma, se não me engano, Felipe. João Paulo, presidente da Câmara, Erenice, braço direito da então ministra e da vice-presidente Dilma Rousseff, Palocci, um homem que fez até um bom trabalho, um belo trabalho na Fazenda, também ministro da Fazenda, foi acusado e processado por improbidade e outros desvios. Quero lembrar, no que se refere ao respeito às instituições brasileiras, e aqui parece que todos esqueceram, que durante o julgamento do Mensalão, o senador Cássio,
todos aqueles líderes do PT foram condenados por corrupção. Quantas e quantas vezes se tentou fazer com o Supremo Tribunal Federal a mesma coisa que se está fazendo com o TCU hoje? Esse mesmo Supremo, que está sendo elogiado e louvado hoje diante de uma decisão do ministro Theory, foi execrado, falado como julgamento político. Isso. E eu quero que lembre de um momento típico, um momento bem claro desse desrespeito, quando o presidente do Supremo Tribunal estava na casa da Câmara Federal, aqui do lado, e o vice-presidente, se não me engano, o deputado petista que hoje está preso, Vargas, deputado André Vargas, que naquele momento representava a mesa do Senado, levantou os punhos em processo e em protesto contra o Supremo e evidente desrespeito à figura, à instituição do Supremo Tribunal. Será que nós esquecemos disso tudo? Acho que é impossível, absolutamente inimaginável que diante de todo esse processo, quando metade do governo, pelo menos desde que começou o governo Lula até hoje, e os principais, estou falando e vou repetir, os principais dirigentes do PT estão em cana, para falar bem claro, estão presos, é impossível que se entenda e se queira um clima de estabilidade. E mais, se não fosse isso tudo, senador Cássio, é bom lembrar que toda essa estabilidade não veio da oposição. Infelizmente, nós somos minoria nessa casa. Nós não temos poder nem condições de fazer nem causar instabilidade nenhuma. Toda essa instabilidade está vindo da base do governo, daqueles que fizeram a grande aliança fisiológica ou com outras intenções até piores para eleger a presidente Dilma. Nada partiu. Senador Luiz, foi o senador Cássio que criou o Lava Jato? Foi o senador Cássio ou foi o senador Ataídes que fez a prisão do Paulo Roberto da Costa? Foi o senhor, senador Aloísio, que por acaso levou o presidente da UTC à prisão e que ele fizesse a delação premiada? O senhor lembra de alguma acusação que saiu contra o governo federal, de saída de algum membro do PSDB? É possível lembrar? Alguém lembra de alguma acusação? Não existe nada. Hoje, quem fez a crise e quem acusa os dirigentes do PT e do governo não é um partido político, é a polícia. É a Polícia Federal que é a grande responsável por essa falta de credibilidade que está aí. E a pergunta fica, por que ela continua? Porque ao invés do partido do governo, da própria presidente da República, do próprio governo, assumir a responsabilidade, eu até acredito, senador Aloísio, que a presidente Dilma é ela mesma uma mulher honesta. Mas se ela é honesta, está na hora dela vir a público e acabar com esse clima de radicalização e dizer, sim, erramos na economia, erramos na moralidade, escolhemos auxiliares que assaltaram os cofres do governo, indicamos diretores para a Petrobras que assaltaram a Petrobras, esse dinheiro da Petrobras foi encaminhado para bolso de algumas pessoas e não só para bolso de algumas pessoas, diretamente para as campanhas de outras pessoas. Isso tudo foi um erro monumental e nós temos que nos recompor. Mas isso não acontece. Ao contrário, depois de tentarem desmoralizar o Supremo, agora vem desmoralizar o TCU, tentar desmoralizar o TCU. E me lembrava aqui o senador Cristóvão Buarque. Quantos dos membros do TCU foram indicados pelo atual governo ou pelo governo Lula? Quantos foram indicados pelo PSDB? Lembra de algum? Quantos foram indicados pelo governo Lula ou pela presidente Dilma? É um julgamento político? Feita pelos indicados da presidente da República e do PT? Não dá para simplesmente cair nessa tentativa de tentar desqualificar todas as instituições do Brasil, desde a Polícia Federal
e agora o Tribunal de Contas da União simplesmente tentando desmentir e negar fatos e querendo distorcer tudo o que está acontecendo para tentar fazer uma ligação entre um partido legítimo e sério de oposição com o presidente da Câmara, que está sendo hoje alvo de inúmeras acusações. E eu diria, senador Aécio, que essas acusações, elas são sérias e devem e serão levadas em consideração. Nós não admitiremos, em hipótese alguma, dentro do nosso partido, nenhum tipo de apoio ou suporte a pessoas e homens públicos, principalmente, e que ocupam cargos como a presidência da Câmara, passarem branco e continuarem sendo homens que respondem por questões fundamentais para a população brasileira. Mas essas fontes da acusação, é importante lembrar, essas fontes de acusação do Petrolão são as mesmas fontes de acusação que estão fazendo inúmeras acusações ainda a todo o entorno do governo da presidente Dilma, chegando nos últimos dias, nada nunca é demais, e eu não estou aqui fazendo acusação nenhuma, chegando nos últimos dias, inclusive recentemente, essa semana, a fazer o mesmo que fez acusações contra o presidente Eduardo Cunha, falando-se inclusive que seria sócio, fazendo durante essa semana uma acusação de que teria entregue dinheiro ao filho do presidente Lula, o presidente Lulinha. Ora, se ela é crível para o presidente Eduardo Cunha, e eu acho que é, porque tem provas, por que não levar em consideração o que ele fez agora com Lulinha, que recebe, se não me engano, a terceira acusação seguida durante os últimos 10 dias. Senador Ataídes. Senador Tasso, parabenizo por este belo discurso. Vossa Excelência traz à luz a verdade dos fatos. Quando Vossa Excelência fala da nossa Suprema Corte Federal, que há poucos dias realmente é execrada por este governo e pelos governistas desse parlamento, como também do nosso Tribunal de Contas. Eu quero lhe parabenizar. O discurso hoje do líder do governo, nesta tribuna, que Vossa Excelência ocupa neste momento, ele não poupou sinônimos terríveis contra a oposição. Mas eu só queria deputados federais, também é minoria. Só que ele está esquecendo, este líder, que hoje chamou a oposição de golpista e outros adjetivos, é que ele está chamando 80 milhões de brasileiros, no mínimo, de golpistas, inclusive no próprio estado dele. Eleitor, quem sabe, ex-eleitor dele, porque agora não mais votará nele, eu não tenho dúvida disso. Então ele chamou, não foi só a oposição do Senado e da Câmara de golpista, ele chamou 80 milhões de brasileiros, no mínimo, de golpista. E Vossa Excelência colocou também, senador Tasso, as condições deste país. Em 2012, no final do ano, nós tínhamos uma dívida interna e externa abaixo de R$1 trilhão. Hoje nós estamos chegando aos 4 trilhões de reais. Este ano nós vamos pagar no mínimo 500 bilhões de reais só da dívida, só de juros da dívida. Isso aí é um número que não tem como maquiá-lo. Essa é a grande catástrofe da economia que esse governo colocou o povo brasileiro. Isso aí não adianta, negócio de pedalada de 26 bilhões. Esse é o governo da mentira, do engodo. Vossa Excelência falou dos programas, que foi base
foi base da campanha. O Pronatec deu um prejuízo de 9 bilhões de reais. Aquelas 8 milhões de matrícula, aquilo foi engodo. Gastou 15 bilhões e 400 com o Pronatec, gastou só em 2014 13 bi 700 com o FIES, 36 bilhões com o seguro-desemprego, com o seguro-defeso 2 bilhões 117. Resumindo, esse governo, senador Tasso, Vossa Excelência é empresário como eu, botou o país num precipício mesmo. Não há como este governo viabilizar a economia deste país. E eu digo mais para encerrar, senador Tasso. Se este governo do PT tivesse um pouco de patriotismo, amasse esta nação, deixaria esse governo para o bem do povo, porque eles sabem que eles estão lutando para se sustentar neste governo em detrimento de milhões de brasileiros. Milhões de crianças nas filas dos hospitais, milhões de mulheres, milhões de idosos, porque esse dinheiro da corrupção, esse dinheiro da incompetência desse governo, o dinheiro da irresponsabilidade desse governo que foi desviado da nossa saúde, matou muito o nosso povo. E o nosso povo está sofrendo na mão desse governo. Então, oposição não é 20 senadores da República, não é 100 e poucos deputados, é mais de 80 milhões de brasileiros afora. Muito obrigado, senador. Senador Ataídes, muito obrigado pela sua participação. E eu quero, então, encerrar dizendo: a origem dessa crise econômica, uma das piores que eu já vivi em toda a minha vida, que está levando ao desemprego galopante, a perda à indústria brasileira praticamente se derretendo, se acabando dia a dia. Nós vamos acabar se continuarmos neste ponto, neste mesmo ritmo. Até o fim dos próximos 3 anos, nós não teremos mais indústria nacional, senador Cássio. A questão da inflação, que mesmo com juros dos mais altos que nós já tivemos, um dos juros mais altos do mundo, é ascendente. A queda do PIB, o aumento da pobreza, isso tudo tem como origem 2 fatos, e esse nós não podemos fugir: a crise moral causada pelas corrupções, levando à falta de credibilidade, e aos desmandos da área econômica, que dentre eles Caixa Nacional, o governo brasileiro estivesse em situação hoje praticamente de mendicância. E tenha certeza, todos os senhores senadores da situação, senadores do PT, e eu queria chamar bastante atenção: não espere de nós nenhuma solução que fuja da solução constitucional, nenhuma, zero. A solução tem que ser constitucional, por pior que seja, ou com impeachment ou sem impeachment. A única verdade é uma só: do jeito que está, porque o Brasil está sem governo, com desgoverno, é que a população brasileira não aguenta mais. Muito obrigado, senhora presidente.